para gravar novamente. Bom, beleza. Então, deixa eu só esperar um pouquinho para o pessoal retornar antes de eu projetar, porque quando eu projeto eu não vejo quem está pedindo para entrar na sala. Bom, então recapitulando, né? Como eu estava falando para vocês, né? A agricultura nos Estados Unidos é dividida em belts. Belts são cinturões. Eles são bastante tecnológicos, então cada cinturão desse tem uma característica de produção agrícola de acordo com o clima e de acordo com a necessidade comercial. Então, como eu estava falando, ali na Califórnia, que é desértico, eles têm uma área, né, que é chamada de dry farming, né, uma área onde eles reviram o solo, né, afofam a terra, porque é solo desértico, e aí eles irrigam, né, e eles usam tecnologia de irrigação, né, extrema, onde é igual Israel, eles colocam o irrigador na raiz da planta, então não tem desperdício de água, né? E lá na Califórnia eles produzem principalmente uva, frutas cítricas, laranja e assim por diante. Na região central, né, se você olhar o mapa da página 3, né, a área amarela, né, tá como... não. A área do Rio Colorado ali, como eu falei para vocês, eles retiram madeira, né? Porque é uma área meio, principalmente ao norte, tem floresta de pinheiros, né? Depois você tem uma área que na apostila de vocês está em vermelha. Ela é o Corn Belt. Corn Belt é a área produtora de milho, né? E nos os Estados Unidos é o seguinte, eles são os maiores produtores mundiais de milho na atualidade. E boa parte desse milho deles é para virar ração para os animais. Então, o gado deles, eles criam, né, uma produção que é chamada semi-intensiva. O gado fica um pouco solto em pasto, quando tem, mas ele come muita ração, e essa ração é feita com milho. Os Estados Unidos também é o maior produtor de etanol de milho, né? Então, ele também utiliza esse milho para produzir combustível, etanol. Tá? Depois você tem uma área laranja aí, que é chamada Wheat Belt, que é onde eles plantam trigo. Né? O trigo, que é uma planta que gosta de clima mais frio. Então, você pode olhar no mapa, que está ou no centro ou mais ao norte, nessa área laranja aí. Aí você tem uma área que está em roxo, que é o Dairy Belt. O Dairy Belt está junto com o Green Belt. O que é isso? Dairy Belt é leite, porque antigamente você não tinha tanta refrigeração. Então, o leite tinha que ser produzido e já enviado para as cidades, né? Então, por isso que a área produtora de leite sempre estava em torno das grandes cidades industriais norte-americanas. E o Green Belt, que produz frutas, legumes e verduras, também, para abastecer as cidades. Tá? E aqui na área verde você tem o Cotton Belt, né? Na apostila de vocês, na página 3, que é onde você tem produção de algodão tradicional, né? E mais embaixo, ali na Califórnia, você tem o Fruit Belt, com o plantio de laranja, uva e maçã. Eu vou voltar a projetar o PowerPoint, tá bom? Vamos lá. Legal. Então, nós temos aí esses belts da produção agropecuária dos Estados Unidos. Depois nós temos aqui, né, na apostila de vocês, falando da produção europeia. A Europa, não esqueçamos, foi o berço da Revolução Industrial. Então, primeira grande
coisas sobre a agricultura europeia. Ela é altamente mecanizada e utiliza muita tecnologia. Agora, a agricultura europeia tem uma outra coisa. Aqui na apostila de vocês, na página 3, ela está falando, ó, rotação de culturas. Então, eles fazem uma rotação, eles nunca plantam o mesmo produto de um ano para o outro naquela terra. Então, eles dividem geralmente a terra em 3 partes, né? Uma parte eles deixam descansando, uma parte eles plantam um produto, na outra parte eles plantam outro. E eles fazem a mudança de cultura de uma terra para outra, né? Sempre para recuperar o solo. Intensa mecanização, eles têm grande capacidade de armazenagem, que são os silos, alta produtividade, uso intensivo de fertilizantes e defensivos, né? E detalhe, né? Eles têm 2 tipos de agricultura. Então, na apostila de vocês, na página 3, está mostrando zonas agrícolas europeias, zona de clima temperado, né, que é principalmente da Europa Central até o norte aqui, né, que você tem um clima mais frio. Então, você tem determinados produtos, né? Então, quais são esses produtos da Europa temperada? Então, você tem aqui na apostila, lá em cima, né, em cima do mapa, onde começa o segundo parágrafo, fala: o clima predominantemente temperado na Europa cultiva-se trigo, aveia, cevada, centeio, batata, beterraba, girassol e uva. Tá? E aqui mais ao sul, tá? Aqui mais ao sul, você tem a famosa agricultura de clima mediterrâneo. Né? Então, você vai ter principalmente aqui Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né? Geórgia, Armênia. Aqui, ó, nessa região toda, que o clima é mais quente, você vai ter produção de uva, né? Você vai ter produção de azeitona, né? Então, você vai ter produção de azeitona, você vai ter produção de alimentos, de plantas aromáticas, principalmente para tempero, né? E essa vai ser a base da agricultura aqui. A pecuária europeia ela é pouco desenvolvida, tá? Porque eles não têm muita área de pastagem. Então, quando tem, é principalmente cultura de gado leiteiro. Tá? Outra coisa importante é que eles plantam beterraba para produzir açúcar. Só que é uma beterraba açucareira, é uma beterraba branca. Tá? Mas eles têm uma força muito grande em termos de agropecuária porque eles têm fortes ligações econômicas por conta da União Europeia. Né? Então, é uma agricultura bastante tradicional e regional. Né? Então, por exemplo, na Itália, tá? Um produto agrícola que você encontra no sul da Itália, para incentivar o turismo local, o que eles fazem? Eles dificilmente vão vender esse produto aqui no norte da Itália, porque quando o turista vem, ele precisa percorrer o território para comprar aquele produto, aquele queijo diferente, né? Aquele produto, né, agrícola típico de uma região. Então, por isso que a gente muitas vezes vê, né, quando a gente vai comprar um determinado produto aqui, um nome, né, quando a origem é europeia, né? Então, por exemplo, linguiça calabresa, é lá da Calábria. Então, eles fazem isso. Tá? Outra coisa que a agricultura europeia tem é que predominam pequenas propriedades rurais. E lá, as pequenas propriedades rurais são comandadas pela família. Então, é muito comum na Europa, cada família ter a sua propriedade rural. Então, você vai na Itália, por exemplo, muitas famílias têm a sua propriedade rural, produzem o seu vinho, produzem o seu azeite, muitas vezes produzem o seu queijo, né? E eles transformam esse produto com uma técnica familiar e com algum segredo familiar, digamos assim, num produto comerciável. Então, eles têm apoio do governo, né, para poder transformar aquele produto numa marca, né, e ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que a agricultura europeia também é considerada comercial, mas ela visa principalmente abastecer o mercado interno. Tá? Ela não é uma agricultura que tem preocupação em exportar produto agrícola bruto. Se eles exportam o produto já transformado, né? Bom, aí nós vamos ver a América Latina. A América Latina foi colônia de exploração. Então, aqui predomina, né, um modelo agrícola
que é chamado plantation, né? Que é o sistema agrícola introduzido na América Latina, Ásia e África pelo colonizador. Características, né? Latifúndio, ou seja, grande propriedade rural, monocultura, apenas um produto, o principal produto, né? Cana-de-açúcar e milho, principal objetivo, produção visando a exportação. Tá? Então, a plantation ocupa grandes propriedades rurais. A plantation, quando ela é introduzida, ela modifica a paisagem. Então, você tem aqui perda de biodiversidade, você tem muitas vezes, né, uma força política, né, tentando desestimular o que nós vamos ver agora, a agricultura familiar, que é a agricultura, né, onde a família trabalha na terra com policultura, né, produz vários produtos, com a finalidade de abastecer a comunidade local. Por incrível que pareça, apesar de no Brasil nós temos grandes áreas agrícolas com plantation, né, quem mais abastece as cidades e as pessoas com alimentos é a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ainda é bastante forte na América Latina e aqui no Brasil bastante forte no interior de São Paulo, por exemplo, no Paraná, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em algumas áreas do Centro-Oeste. Tá? Agora, na região norte já é um pouco mais difícil essa agricultura familiar, porque lá, desde a origem da ocupação do espaço agrícola, predominou o latifúndio. Uma outra coisa interessante que hoje tem caído no vestibular é diferenciar o que é agricultura familiar de agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela é muitas vezes praticada na agricultura familiar. Tá? Mas qual é o conceito de agricultura orgânica? É aquela que não usa substância química que coloca em risco a saúde humana e o meio ambiente. Tá? Então, você pode ter agricultura familiar que utiliza algum tipo de veneno. Agora, quando não utiliza, aí é que você chama de agricultura orgânica. Tá bom? O Brasil ele tem assim várias áreas importantes de produção de agricultura orgânica. É um dos países que mais tem, né, possibilidade desse tipo de agricultura. E outra coisa interessante, você tem na agricultura orgânica também uma nova ideia aí, que é a agricultura que ela não está preocupada só com a produção sustentável do alimento, mas com todo o manejo da terra e a ideia de produção de alimentos dentro dos princípios de ética, né? Então, princípios de design dessa agricultura, ó. Então, você tem o espaço construído, bioarquitetura, então, uma arquitetura que não interfere na paisagem local, não modifica, utiliza materiais que não vão contaminar o solo, etc. Captação e reuso de água, então eles usam muita água de chuva, reutilizam água, materiais de construção naturais, autoconstrução, ou seja, a própria família constrói o espaço, reuso de resíduos, ferramentas de tecnologia, então energias renováveis, muita energia solar, tecnologias apropriadas, né, ferramentas manuais, transporte por bicicleta, reuso e reciclagem, educação e cultura. Sempre nessas áreas desse tipo de agricultura, que é chamada agricultura sustentável, você tem, né, geralmente produção de artesanato, produção artística, música, né, educação ambiental, né, saúde e bem-estar espiritual também, muitas vezes, né, economia e finanças, então, né, rede de trocas de serviços, voluntariado, compras coletivas, produtos de comércio justo, ou seja, o preço tem um lucro que eles consideram o ideal, né? E posse da terra comunitária. Tá? Então, isso aqui é uma nova forma de se produzir e que leva a esse modelo aqui de propriedade rural, que é chamado permacultura. Tá? Então, aqui você tem vários exemplos, né? Captação de energia solar, né? Captação de água da chuva, né? Você tem as culturas plantadas não de forma homogênea, mas heterogênea. Isso vai atrair, né? Aqui também insetos que vão combater pragas, então você não vai precisar de veneno, né? Compostagem, ou seja, a matéria orgânica produzida vira adubo, né? Então isso é permacultura, se cair no vestibular. Aqui um exemplo, né, de produção no termo permacultura. Isso aqui está crescendo bastante em alguns sítios no interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Né? Beleza? Bom, agora a gente vai ver pecuária.
né? Então, a gente começa falando o que é a pecuária. Pecuária significa criação de gado, mas isso não quer dizer que seja só o gado que vai caracterizar a pecuária. Tá? Você pode ter rebanho bovino, suíno, ovino, caprino, equino, né? Então, vamos lá. Bovino, bois e vacas, suíno, porcos, ovino, ovelhas e carneiros, caprinos, cabras e bodes, equino, cavalos, muar, mulas, asinino, jumentos e bufalino, búfalos. Tá? Quais são os tipos? Você tem a intensiva, que é mais comum em lugar que faz muito frio, ou quando você quer ter uma baita qualidade, né, daquela carne produzida. Então, você tem a pecuária intensiva, né, onde o gado fica confinado, comendo ração. Essa aqui também é muito utilizada para a produção de leite. E a pecuária extensiva? A pecuária extensiva, o gado já fica mais solto. Então, ele não vai ter sempre, né, uma qualidade, né, e uma saúde igual a esse aqui, porque esse aqui, o contato com o veterinário, com o tecnista, com o técnico agrícola é constante. Aqui, muitas vezes, o rebanho é tão grande que nem todo gado passa por uma vacinação, né? Então, às vezes, ele tem algum tipo de doença, tá? Né? E você tem a semi-intensiva, que é quando o gado ele é criado solto no período que está chovendo e o pasto está verde. E quando vem o período de seca, né, ele passa a comer ração. Tá? A semi-intensiva é muito comum aqui no interior de São Paulo, é comum, por exemplo, em Goiás, né, parte do Tocantins, parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Tá? Semi-intensiva. Agora a gente vai falar de solo. Tá? Na parte da página 4, que começa impactos ambientais da agropecuária. Só que antes disso, eu quero mostrar uma coisa interessante. Esse gráfico aqui, pizza, ele está parecido com o que tem na apostila de vocês. Tá? A proporção está mais ou menos igual. Onde está marrom, né, muito seco, na apostila de vocês, corresponde, né, a essa área roxa. A proporção é a mesma. 28% das terras para cultivo do mundo são muito secas. Tá? 6% são permanentemente congeladas. 10% são excessivamente úmidas. 23% têm problemas de natureza química. E 22% é muito superficial, ou seja, muito rasa. Ou seja, o que nós temos no planeta de terra agricultável, né, que você pode desenvolver mesmo a agricultura, corresponde a 11%. E vou falar uma coisa, a maior parte desse solo agricultável, desses 11%, está no território brasileiro. Então, o Brasil é um país privilegiado. Agora, o que é o solo? Tá? O solo, na verdade, aqui ó, tem a definição, tá bom? É a camada superficial da crosta terrestre formada por partículas minerais, matéria orgânica viva, na forma de micro-organismos ou em processo de decomposição, ar e água. É um sistema dinâmico e vivo, então o solo é considerado um sistema vivo. Né? E o problema do mundo é que nós estamos tendo tanta perda do solo por uso de técnicas erradas na agricultura, que em 2015 a ONU criou um forte debate e falou que era o ano dos solos, um ano para o mundo inteiro debater técnicas para evitar a degradação do solo. Por que tem que evitar a degradação do solo? Porque o solo leva milhares de anos para se formar e você pode perder ele em poucos anos. Então, um solo que levou milhares de anos para se formar, porque como é que se forma o solo? Ele começa com uma rocha que vai sofrendo, né, desintegração, intemperismo, depois vai fragmentando e vai dando condições para as sementes crescerem nele. Com a matéria orgânica sendo formada pela decomposição de plantas e seres vivos que passam a viver aqui, você tem a fertilização do solo, e aí você tem a formação de todos os horizontes do solo. Tá? Então, esse processo aqui, gente, 1, 2, 3 e 4, leva milhares de anos para acontecer. Mas você pode ter, né, uma degradação do solo rápida, né, quando você tiver aí, por exemplo, um descuido em proteger esse solo.
Tá? Então, o solo é resultado de um complexo processo de desenvolvimento que envolve temperização, ou seja, desgaste das rochas, e uma estruturação que gera uma sobreposição de camadas. Então, aqui, ó, um exemplo. Então, você tem as camadas de solo. Isso aqui é um solo que nós chamamos de solo maduro, ou seja, ele tem todas as camadas. O horizonte O é esse horizonte próximo à superfície quando você tem bastante vegetação por cima. E aí você tem humus, matéria orgânica. Então, aqui, ó, matéria orgânica solta, como restos de animais e plantas. Matéria mineral misturada com humus. Se você tirar essa vegetação daqui, em pouco tempo esse humus deixa de existir. E o solo vai ficando estéril, que a gente fala. Depois você tem um solo superficial ou superior com minerais. Depois você tem o subsolo, que é o horizonte B. Tem acumulação de argila e camada superior. Depois você tem rocha fragmentada. E aí você tem a rocha matriz. Bom, e aí uma questão do Enem, para vocês verem como é que cai no vestibular essa questão de solo, muitas vezes associada ao clima. Quero que vocês percebam o seguinte, o que ele está mostrando aqui? Tá? Aqui ele está mostrando 3 áreas desse lado aqui. Então, você tem rocha inalterada, ou seja, rocha pura, né? Pedra mesmo, né? Se um geólogo me ver falando pedra, ele vai ficar bravo, é rocha, né? Depois, o que você tem aqui, ó? Você tem já uma área que é chamada zona de monocialitização, ou seja, já é uma terrinha, né? E aí, zona de bicialitização, ou seja, um solo raso. Tá? Você não tem todas as camadas de solo aqui. Tá? E aqui? Aqui já é diferente. Você tem pouca área de rocha inalterada, você já tem um solo com várias camadas, que lembra essa figura aqui, tá bom? Então, qual é a melhor área para agricultura? Essa aqui. Tem mais horizontes de solo. Só que o gráfico está mostrando para vocês outra coisa também. Ele está mostrando a temperatura do lugar, que é essa linha aqui, ó, pontilhada. Então, observem que nessa área onde tem um solo com mais partes formadas, a temperatura é mais alta. Ele tem uma área de precipitação, uma linha de precipitação, que é essa linha, com bolinhas dentro aqui, ó, com pontinhos, né? Olha como é alta a precipitação aqui nessa área. Observar a relação que há entre grande quantidade de chuva